Um operário morreu enquanto instalava luminárias na Arena Pantanal, em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Mohamed Ali Maciel, de 32 anos, sofreu uma descarga elétrica e foi atendido por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. A empresa responsável pelo serviço disse que ele usava equipamentos de segurança. Esta foi a 8ª morte de operários em estádios da Copa no Brasil. Foram 3 na Arena Corinthians, em São Paulo, 3 na Arena Amazonas, 1 em Manaus e 1 no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, uma adolescente de 13 anos foi morta a pedradas. Uma jovem de 18 anos e uma adolescente de 15 foram detidas e, segundo a polícia, confessaram o crime. Elas quase foram linchadas por vizinhos. O crime teria sido motivado por ciúmes do namorado de uma das suspeitas. Preso no Rio Grande do Norte, o segundo suspeito de matar um torcedor na saída do estádio Arruda, no Recife, na semana passada. Luiz Cabral disse que jogou o vaso sanitário que atingiu o soldador Paulo Ricardo Gomes para se vingar do presidente da torcida jovem, com quem teria brigado. Contou também que teve a ajuda de 2 pessoas, Everton Felipe Santana, que foi preso na segunda-feira, e de um rapaz que está sendo procurado. 2 empresários e um funcionário de um laticínio foram presos no Rio Grande do Sul por envolvimento com um esquema de adulteração de leite. A investigação da polícia e do Ministério Público indica que eles compravam leite estragado e acrescentavam substâncias como citrato, soda cáustica, bicarbonato de sódio e água oxigenada para disfarçar. O produto ainda era diluído para dificultar a detecção em testes de qualidade. O objetivo do grupo era aumentar os lucros. 15 pessoas já foram presas pelo esquema desde o início da investigação. Ontem nós mostramos uma reportagem aqui sobre essas questões dos linchamentos no Brasil. E mais um caso aqui no Brasil, né? Nunca é pouco se reafirmar coisas como não se pode fazer justiça com as próprias mãos, não se pode linchar pessoas. Mesmo que você tenha pego ela roubando uma velhinha, você não pode, tem que chamar a polícia. Nunca é pouco se repetir isso. Assim como nunca é pouco se repetir que não pode haver tortura, seja em nome do que for. Existem questões que são, como a gente chama, a priores. Independente do caso, você tem que defender a posição. Agora, eu acho interessante chamar a atenção do caso que aconteceu no Guarujá, no sábado passado, com a Fabiane, né, que foi morta, espancada, passaram com bicicleta em cima dela, se não me engano, né? Isso. E agora o caso dessa menina, porque são 2 casos aparentemente dissociados de qualquer flagrante, mesmo que falso, né? É claro que o flagrante não justifica tampouco linchamento ou justiçamento. Mas essas 2 situações, e dessa menina, então, agora, suspeita de ciúme, sei lá, você está muito distante de qualquer falsa suposição possível de qualquer crime envolvido, eu quero dizer. Eu estou dizendo isso por quê? Porque eu acho que esse tipo de coisa que está acontecendo no Brasil faz parte um pouco do que eu estava falando de uma certa histeria coletiva que a gente corre o risco de embarcar nessa, certo? Com motivos, por exemplo, a Copa foi muito mal conduzida, talvez não fosse a hora, mas lá atrás o compromisso foi aceito, agora a gente tem que levar a cabo, não faz sentido ficar falando que não vai ter Copa a uma altura dessa, uma vergonha para o país à frente do mundo, certo? Mas, assim, é importante perceber, eu acho, é claro, uma opinião, isso teria que ser feito um estudo, eu penso que esses fenômenos de violência que estão ocorrendo, eles estão dentro do mesmo pacote, porque se as pessoas começam a achar que podem quebrar tudo, podem quebrar ônibus, quebrar banco, quebrar rua, invadir todo tipo de coisa em nome de seja lá o que for, as pessoas começam a achar que elas podem fazer tudo. E aí, esse caso, se for provado por ciúme, quer dizer, veja a que ponto a gente está chegando. Então, acho que, de novo, eu repito, é importante as pessoas que são fazedoras de opinião, que têm possibilidade de debater isso, ou poder público mesmo, mais do que tudo, ficar atento e lidar com cuidado com qualquer possibilidade de erotização desses fenômenos, ou seja, que as manifestações são sempre lindas, que você pode quebrar banco que faz sentido, porque isso contamina a população. Eu acho isso muito perigoso. Rolf. William, existe um fenômeno da banalização da vida. Isso nós verificamos no dia a dia, banalização da vida. Por outro lado,
Eu acho que existe um descompasso, uma falta de credibilidade da população em relação à polícia e em relação ao judiciário, às leis. Não estamos aplicando direito às leis, não estamos executando. Então, o pessoal resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Está completamente errado. Eu acho que tem que chamar a polícia, tem que julgar o indivíduo ou a pessoa que esteja envolvida em algum ato delituoso, como já foi dito pelo Pondé. Agora, eu acho que é muito perigoso a gente caminhar para esse caminho, porque esse caminho leva a uma situação de baderna, de desordem. E esse caminho, nós já conhecemos muito bem, não acaba muito bem. Os moradores de Salvador, na Bahia, são os que mais tomam remédios sem prescrição médica. O hábito foi constatado pelo Instituto de Ciência Tecnológica, Tecnologia e Qualidade durante um levantamento sobre automedicação feito em 12 capitais do país. A pesquisa estudou o comportamento da população em relação ao consumo e armazenamento de medicamentos. Mais de 70% dos brasileiros têm o costume de ingerir remédios indicados por parentes, vizinhos e amigos. Às vezes a pessoa está com a garganta inflamada, um exemplo, aí acaba que correndo o caminho mais fácil para conseguir essa medicação. Segundo a pesquisa, a prática é comum entre os homens e mulheres com idade a partir dos 16 anos. Salvador lidera o ranking. Recife vem logo atrás, seguido por Manaus, Rio de Janeiro e Brasília. Um medicamento pode inibir determinado sintoma e deixar esse sintoma escondido para quando você for ao médico. E aí o médico vai ter dificuldade de fazer o diagnóstico adequado. Então é preciso que as pessoas entendam que trocar receita, tomar remédio sem orientação médica é um perigo e que pode representar um dano até fatal. Rolf, por que, eu pergunto assim, no Brasil, ocorre isso, prescrição médica, cada um vai lá, pega o seu remédio e se automedica. Nos outros países é assim também? Olha, nos países de primeiro mundo existe um controle muito maior. Aquilo que se pode comprar, vamos dizer assim, em farmácia ou lojas de conveniência, e aquilo que não se pode comprar, que tem que ser, inclusive, ou doado pelo governo, ou farmácias especializadas que você vai com a receita. O que acontece aqui é que a população, para ser atendida nos ambulatórios, enfim, nos hospitais, ele leva muito tempo para marcar uma consulta, para ser atendido. O que ele faz? Ele vai direto na farmácia. Aí ele chega na farmácia, conversa com o farmacêutico e compra o remédio. Então, nos outros países existe um atendimento mais rápido, um atendimento mais agilizado, um atendimento mais conveniente e que não ocorre aqui no nosso país. O Pondé, o Demis Cunha, pelo Twitter, William, para conseguir uma prescrição médica leva 6 meses. E a dor da doença, como fica? Então, exatamente isso que nós estamos discutindo. Tentar marcar uma... É o que você está falando, isso. Né? Quer dizer, é uma situação que você acaba desenvolvendo um mau hábito pelo fato de que, se a farmácia começar a dizer para o cara que ele não pode comprar o remédio a não ser sem ter a receita, e ele não ter acesso ao médico antes de 6 meses, sei lá, é como diz o telespectador, ele vai morrer de dor, ele vai morrer de seja lá o que for. Então, para você ter um mecanismo bem ajustado de controle de medicação, você tem que ter um mecanismo bem ajustado de disponibilização de prescrições médicas, ou seja, atendimento médico. Se você não tem um, não pode ter o outro. Então, o que o brasileiro faz? Ele acaba indo sozinho. É claro que tem abuso e é claro que você pode escalonar isso, né? Determinados remédios com receita, outros não. A educação brasileira está entre as piores do mundo, é o que aponta um recente levantamento entre 40 países. O estudo, desenvolvido pelo jornal britânico The Economist, comparou o desempenho de alunos em idade escolar nas matérias de matemática, ciências e leitura, além de avaliar a capacidade cognitiva. Em relação ao primeiro levantamento de 2 anos atrás, a nota do Brasil caiu. O país aparece nas últimas posições, à frente apenas do México e da Indonésia, e atrás de outros países da América do Sul, como Argentina, Colômbia e Chile. Os Estados Unidos subiram e agora estão na posição 14. Os países asiáticos aparecem no topo da lista. A Coreia do Sul em primeiro lugar, seguida do Japão e Singapura. O Brasil vem adiando essa decisão sobre educação há muitas décadas. Precisaria talvez acordar em algum momento, não sei quando que a gente vai acordar, para fazer o mesmo tipo de investimento que a Coreia fez há décadas atrás. O Pondé, eu fico curioso sobre esses métodos usados para calcular isso. Você pode colocar a forma de educação
países diferentes na mesma panela, no mesmo lugar, no mesmo Mas, recipiente? em alguma medida, sim. Se você usar critérios como... É claro, não dá para fazer isso, não é, por exemplo, medir resistência de materiais, ou seja lá o que for, alguma coisa mais exata. Mas você consegue medir, por exemplo, entrada no mercado de trabalho, capacidade de leitura funcional, consumo de literatura, certo? Entrada no mercado profissional mais especializado, funções especializadas. Por exemplo, aqui no Brasil, às vezes, sei lá, você é um dono de padaria e precisa de funcionários para exercer tal função, que precisa de uma educação básica e não consegue porque muita gente é analfabeto funcional. Sabe ler e escrever, mas não sabe fazer conta direito, não sabe escrever razoavelmente claro numa letra e tal. Agora, eu quero pontuar uma coisa, a Coreia. A Coreia é um país que, na realidade, tem um histórico de desenvolvimento muito antigo. A gente acaba pensando que a Coreia do Sul, porque a Coreia do Norte vive nas trevas, né? A Coreia do Sul, a Coreia como um todo, e aí a Coreia do Norte, na realidade, mergulhou a Coreia nas trevas, ela passou por um processo muito sofrido durante a ocupação do Japão, durante a Segunda Guerra, né? Ela entrou... Depois o comunismo, a própria Guerra da Coreia, quando a Coreia do Norte ficou comunista. Mas o que a Coreia é hoje é muito a ver com a história da Coreia pregressa. A Coreia sempre foi um grande país, e hoje só a do Sul. No sentido de ter industrialização, de ter trabalho, você tem uma cultura em jogo. Então, me parece que aqui no Brasil seria interessante se observar países como esses. E aí, às vezes, a gente tem a impressão que, é claro que educação só não basta. Educação só não basta. Mas a gente não consegue resolver um problema básico como esse que nos faz pensar que os políticos do Brasil, de fato, não conseguem ser competentes, né? O Laerte Martins, pelo Twitter, será que esse formato quadro negro e alunos sentados na carteira não está ultrapassado? Não, o método de ensino ele pode ser modificado. Obviamente que o quadro negro é o método de ensino que se utilizou até os dias atuais. A mesma coisa quando você projeta um slide dentro de um carrossel. Obviamente você tem hoje a computação e, obviamente, as escolas privadas, elas são equipadas com computadores, com iPads e assim por diante. O que se verifica, só complementando o que o Pondé falou, e nós podemos verificar que a Coreia ela teve um grande desenvolvimento a partir da Segunda Guerra Mundial. Eles investiram pesadamente no ensino fundamental, em cada esquina tinha uma universidade. Eles conseguiram desenvolver aquilo que já estava enraizado, que já era uma base, e desenvolveram. Vamos olhar o exemplo aqui de um país da América do Sul, o Chile, por exemplo. O Chile tem uma educação básica excelente, as crianças ficam o dia inteiro na escola. Não é? E eles querem mais e mais, então também não estão satisfeitos. Eles têm uma educação básica excelente, eles têm umas universidades excelentes, só que o pessoal agora está querendo gratuidade em todos os níveis de educação. Então isso é meio confuso. Agora a avaliação ela tem uns certos índices que se pode avaliar, forma de se avaliar se o país está desenvolvendo ou não. A nossa educação básica ela é sofrível, ela tem que ser investida, tem que investir e começar a pensar isso de uma base que vai levar algumas décadas para poder... Mesmo com lousa. Estudante, mesmo com quadro negro, lousa, estudante sentado. Na realidade, se você tiver um investimento pesado na formação do professor, se o professor parar de ser visto como alguém que é professor porque não deu certo na vida, certo? Se você tiver situação, se o professor não for obrigado, inclusive a escola hoje sofre muito porque ele é obrigado a cumprir funções da família. Como você tem muita família disfuncional, a educação no Brasil acaba tendo que cumprir função que não é dela, porque não tem família para cuidar das crianças. Pagar melhor o professor também. Né? Pagar melhor o professor. Começa por aí. Em instantes, cidade americana quer colocar na cadeia quem cometer bullying e mais.